Questão 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? Boa pergunta. Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se voltava mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos inferiores conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente um interesse material que os inimizou, nisso não pensarão mais. Por pouco desmaterializado que estejam, não havendo entre eles antipatia e tendo deixado existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Então vamos lá. Então, primeiro ele está falando, aquele não ali é no sentido lato da palavra. De modo geral, os espíritos, quando eu falo os espíritos, nós estamos falando dos espíritos puros, superiores, nos bons, nos inferiores. Então, de modo geral, né, os espíritos por si, não, porque o que une os espíritos são as afeições. Mas eles tinham animosidade. Ora, se eles tinham animosidades, muito provavelmente era um espírito de terceira ordem. Ah, mas era um espírito de segunda ordem que tinham certos problemas. Vamos pegar um exemplo claro aqui. Lamennais e Lacordaire. Lamennais e Lacordaire eram sacerdotes da Igreja Católica do século XIX. Eles tinham uma tarefa, uma missão encarnados de tirar ou de, vamos dizer assim, exumar certos problemas da Igreja a fim de que as mentes se libertem do jugo das instituições que querem dominar. Toda instituição que se quer grande quer dominar, não quer a palavra heresia. Que é? A palavra heresia significa escolha. Então, toda pessoa que escolhe dentro de uma instituição é um herege, ok? Por isso que está lá, o Adão comeu a árvore do que é bom e do que é ruim. Não é do bem e do mal, é do que é bom e do que é ruim. Porque você saber escolher o que é bom e o que é ruim, você não precisa do sacerdote. Então o recado foi dado. Então, Lamennais e Lacordaire, eles trabalhavam nessa questão dentro do seio da igreja. Eles eram lá, até que quando foram eleitos, eles sentaram os dois lá na extrema esquerda, né, na época do parlamento, de onde surgiu essa ideia de esquerda e direita. Eles sentavam na extrema esquerda. Mas o Lamennais, ele foi mais fundo, foi mais fundo nas questões de lutar pela liberdade de todos. E bateu de frente com a igreja. O Lacordaire já não queria bater tanto de frente com a igreja. Nesse sentido, eles se afastaram. Então, eles tinham um jornal em conjunto, divergência de pensamento, o objetivo era o mesmo, divergências de pensamento fizeram com que eles se afastassem, até se falassem pouco, sem se falar. Nesse dia no parlamento eles passaram sem se cumprimentar. Mas são dois espíritos de segunda ordem. Então, ora, após a morte do corpo, o objeto que trazia essas animosidades, isto é, o entendimento de como se deveria proceder para alcançar o objetivo que os dois gostariam, esses elementos que divergiam desaparecem. E aí, naturalmente, e lá estão os dois juntos, na falange do Espírito de Verdade, como guias da humanidade em marcha. Então, é o que o Espírito está falando ali. Acabou a morte, a gente vai se preocupar se é isso e aquilo. As tarefas estão concluídas. Ponto. Agora, se são espíritos de terceira ordem,
Não, mas eu não aceito, né? Assim que a gente vê, quem vê trabalho em reunião mediúnica. Ah, mas gente, isso aí não adianta mais. Mas eu não aceito, ele tem que sofrer. Por quê? É o ego, o eu não aceito. O que vão pensar de mim se eu não fizer nada? O orgulho está à frente, o egoísmo está à frente. E eu não aceito que ele não passe por aquilo que eu passei. Porque ele não entende que aquilo que ele passou foi bom para ele, para o seu crescimento. A vicissitude da vida corporal foi bom para o seu sofrimento, para o seu crescimento. Um bom espírito até agradece. Obrigado por essas vicissitudes, Senhor, perdoa-o. Porque ele fez isso e eu sei que necessário é que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha, ensinou Jesus. Então é nesse sentido que ele está falando aqui. Desmaterializados não ligam mais para isso. Agora, os materializados às vezes varam encarnações apegados ao seu ideal de sofrimento do outro. O móvel da sua ação é o controle do outro. E isso é uma doença, é um vício que vai ter que ser eliminado pelo próprio sofrimento. Nós estamos trabalhando essa questão lá no nosso estudo, nosso programa, toda sexta-feira. Pega lá, ou que vocês muito provavelmente vão ver, depois desse programa já está arquivado lá no YouTube, mas é só colocar lá. Estudando as páginas de ouro do Espiritismo, remorso, e depois tem outro programa, arrependimento. E aí vocês vão ver o mecanismo do remorso, o mecanismo do arrependimento, né? É com Jesus, o amor por Jesus, o bem, o evangelho. Não, vamos entender o mecanismo. A doutrina espírita traz isso. Então, basta a gente buscar e achará.